Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não sai daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sociedade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo a jurista Letícia Oliveira, que vai conversar com a gente sobre o aborto, um tema que divide opiniões em todo o país. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda ao Conexão GAP. Obrigada pelo convite. Eu quero começar, Letícia, perguntando como a legislação brasileira e as normas internacionais tratam essa questão do aborto. Claro. Bom, o Brasil é um país que tipicamente, como todos os outros, como não poderia deixar de ser, defende a vida e resguarda. Na maior norma que nós temos no nosso país, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos ali no artigo 5º, falando do direito à vida, né, dentre os direitos e garantias fundamentais. E, claro, não poderia deixar de ser porque da vida decorrem todos os outros direitos. Não há que se falar em liberdade, em propriedade, se a gente não protege o básico, que é a vida. Então, a Constituição defende a vida no artigo 5º, nós temos outras normas também, o Código Civil, ali no artigo 2º fala, a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde já os direitos do nascituro. Nascituro é criança não nascida, é pessoa ainda não nascida, então no ventre. Nós temos também diversas outras leis, como a Lei dos Alimentos Gravídicos, que assegura alimentos à mulher grávida, com o escopo, se não outro, de possibilitar o desenvolvimento daquela pessoa ainda na vida intrauterina. Nós temos também o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o nascimento, o desenvolvimento saudável. E isso tudo vem fortalecendo o direito à vida, a proteção desse direito à vida, que não há que se falar em outros direitos. Na esfera penal, onde a gente fala de punições mais graves aos cidadãos, nós temos ali dentro do capítulo de proteção à vida, junto com outros crimes, né, a tipificação do homicídio, nós temos o aborto. Então, o aborto, ele não só é protegido na esfera constitucional, civil, mas penalmente ele é punível, reconhecendo e fortalecendo, assim, a proteção e direito à vida. E nós temos algumas hipóteses, a gente pode falar mais para frente, de excludente de punibilidade, nos quais o aborto não seria punível, não deixa de ser crime, mas não vai aplicar a sanção, a pena. Ainda falando dos diplomas internacionais, a gente tem uma comunidade internacional de proteção aos direitos humanos e o Brasil é signatário, significa que ele assinou, ele ratificou o Tratado do Pacto São José da Costa Rica, que tem lá no artigo 4º não só a proteção ao direito à vida, mas que, em geral, começa na concepção. Então, talvez seja a parte... Porque no Brasil a gente tem a proteção à vida e muito se discute quando começaria, e aí a problemática do aborto entra nisso. Mas esse tratado internacional que o Brasil é signatário, ele defende desde a concepção. Então, é um conjunto de diplomas legais muito robusto, no mesmo sentido, proteção da vida. O que a Letícia fala é muito importante, como argumentos, né, que todos nós podemos utilizar para defender, né, a vida aqui no nosso país. Então, uma série aí de elementos que ela citou e esse tratado internacional que o Brasil é signatário da defesa desde antes do nascimento. Desde então, antes. Isso é importante demais, né, para todos nós compreendermos. E, Letícia, quais são as penalidades para quem pratica o aborto hoje no Brasil? Sim, o aborto, se praticado por outrem, né, a pena é reclusão. É de 1 a 3 anos no caso da própria gestante, a pena aplicada a ela, e no caso do médico é um pouco maior. E a gente vai ter, né, uma pena chamada de reclusão, que é a prisão mesmo.
E hoje no país, né, muito se discute, mas qual tem sido, como que você tem percebido isso politicamente? Né? Isso no Supremo Tribunal Federal, no nosso Legislativo, como que nós podemos fazer essa leitura hoje do Brasil em relação à questão do aborto? É interessante, porque o Brasil, assim como a maior parte dos estados modernos, todos os estados modernos, ele tem uma separação de funções do Estado entre judiciário, legislativo e executivo. Cabe tipicamente como função do legislativo fazer as normas, né, aquelas normas que a sociedade quer, e aí fazer as leis mesmo. E o judiciário aplica essa lei interpretando aos casos concretos. No Brasil, tem um fenômeno interessante acontecendo, que existe o judiciário, especificamente a mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, dando decisões em sentido de abertura, de legalização do aborto. Claro que não é tipicamente correto falar legalização, porque isso seria feito por meio de lei, mas existe uma tendência a não punir o aborto ou a reconhecer um alargamento daquelas hipóteses. E aí por parte do STF, em algumas decisões. E, em contrapartida, existe lá no Congresso, atualmente, uma PEC, né, a PEC 29 de 2015, por exemplo, que é uma PEC que tenta enrijecer e colocar uma proposta à emenda à Constituição, colocar lá o início da vida como sendo a concepção, embora a gente já tenha falado desse tratado que o Brasil é signatário. Então, a gente vai ter o STF dando decisões de abertura, dizendo, por exemplo, no habeas corpus 124.306, lá, oriundo do Rio de Janeiro, o objetivo desse habeas corpus era não aplicar a prisão preventiva, o Instituto de Direito Penal. Mas o ministro que julgou, o relator do caso, né, o Roberto Barroso no caso, ele decidiu não só pela não aplicação da prisão preventiva, o que poderia ser algo analisado tecnicamente dentro dos requisitos da prisão preventiva do direito penal, mas ele afastou e ele disse, ademais, não há que ser considerada aborto até a 12ª semana. Isso é uma violação e isso é um alargamento que não poderia ser feito tecnicamente por meio do judiciário. Se a sociedade entende, né, o que eu acredito que não, porque a sociedade brasileira, eu creio que a maior parte dela é contra o aborto, mas isso deveria ser levado ao Congresso, que é quem faz as leis, e não ao judiciário. Então, existe sentidos opostos, né? É importante entender como que isso, né, essa relação tanto do judiciário e do legislativo também, né, em relação a essa temática, porque muitas vezes as pessoas ouvem diversos argumentos, mas não sabem exatamente como que a situação está no país no momento. E, Letícia, a proibição do aborto, né, ela reduziria ou ela pode aumentar a quantidade de abortos? Porque isso é uma discussão que as pessoas têm também. Sim. Existe uma falácia, né? É claro que existem interesses ideológicos muito fortes em dizer não, o fato de proibir o aborto não faz com que ele não seja praticado de fato. Mulheres morrem, mulheres negras em situação de risco morrem mais. Mas é uma questão difícil de saber até como eles chegam nesses dados, uma vez que se o aborto é praticado é crime. Então, se é feito, exceto nas hipóteses que não é punível, que são quais? De acordo com o Código Penal. A gente não tem a punição do aborto quando ele é fruto de crime de estupro, quando o risco daquela gravidez ser levado é de morte para a mãe, não se pune no caso de feito, e uma outra hipótese que é oriunda até de uma decisão chamada DPF 54 do STF, que é no caso dos fetos anencéfalos. Então, nesses 3 casos, a lei brasileira não pune, não vai aplicar a sanção da pena de reclusão. Exceto isso, é proibido, é crime, é punível. E aí as pessoas falam, mas tem mais mulheres praticando nesses casos. Como se é clandestino? Como eles chegam nesses números? Porque os números oficiais seriam possíveis de se aferir após uma suposta legalização, o que é feito em alguns países. Existem países, né, que têm o aborto legalizado e eles passam a medir a partir do 1º ano da legalização, a partir desse período, os anos subsequentes. E a tendência é de aumento nessa quantidade, não de diminuição. Ora, se a lei serve para resguardar e para fortalecer, algumas pessoas, a maioria de nós, é regido
pela moralidade da lei, não pela moralidade, mas pelo sentido da lei. Então você deixa de fazer porque você sabe que é errado e porque a lei assim impune. Se outras pessoas não se preocupam com a lei, elas vão deixar de fazer com medo da aplicação da pena. E num terceiro, e talvez o sentido mais importante, é aquele do sentido da lei ou da teleologia da lei. Qual que é o objetivo de se proteger? É um ente, é uma pessoa ali. Então, a dignidade do ser humano, ela é intrauterina também. Há que se discutir, mas quando começa ou quando não começa? Ora, se a gente esperar o período próprio de gestação, haverá um ser humano da mesma espécie. Então, é um pouco arbitrário a gente dizer até aqui não existe vida, até aqui não existe vida, porque é como se eu dissesse para uma criança que ele não tem dignidade porque ele ainda não é um adulto, ou um adulto não teria dignidade porque ainda não é um idoso, e por aí vai. Percebe como fica um critério arbitrário e perigoso, inclusive. Letícia, o aborto ele é muito discutido, né? Muito falado, principalmente nos movimentos feministas. Isso é fácil de perceber nos movimentos feministas carregando essa bandeira do aborto. Isso não seria um pouco incoerente? Mulheres defendendo o aborto? Eu queria que você falasse um pouco das consequências para a mulher, né, do aborto. Sim. É triste quando a gente para pensar, porque enquanto ainda não se sabe o sexo da criança, quem defende o aborto, ele está defendendo um genocídio silencioso, como Charles Spurgeon já falava, é um genocídio silencioso que tem uma porcentagem aí de 50%. Então, mulheres defendendo a morte de outras mulheres. E é comprovado cientificamente, psicologicamente, que os danos são gravíssimos para as mulheres. Os danos físicos, é claro que pode haver a morte, né? De fato, pode acontecer complicações médicas ali, pode haver a impossibilidade de uma nova gravidez, assim, quando a mulher quiser engravidar, ela não pode, né, ter um filho. Além dos danos psicológicos, é uma maior chance da mulher que praticou o aborto ter depressão, ansiedade, tendências suicidas, e não é uma solução. Eu já li alguns relatos de mulheres que abortaram, até nos Estados Unidos, em alguns estados que se é permitido, e as mulheres disseram que elas se sentiram completamente sozinhas, que elas não queriam fazer aquela escolha, e que a maior parte delas foi levada pelo desespero. Então, se a gente parar para pensar, por que não haveria possibilidade dessas mulheres que lutam para ajudar mulheres a fazer uma rede de suporte ou uma rede de apoio de sociedade, de homens, daqueles homens porque existe um pai, essa criança tem um pai, e das próprias mulheres? Porque uma solução aparentemente fácil, não é nada fácil de submeter uma mulher a essa tortura, e ela vai carregar aquilo para o resto da vida. As mulheres dizem às vezes que não, que é uma libertação, mas a gente sabe que na verdade não é. Então, o mais adequado seria realmente oferecer uma rede de suporte, de apoio. Não tem condições, em alguns casos o Estado poderia ajudar, ou entidades não governamentais. A gente tem tantos exemplos disso. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos exemplo. Então, é possível fazer isso e possibilitar que aquela criança não seja morta, porque o aborto não é nada diferente disso. Às vezes se usa algum eufemismo para dizer interrupção da gravidez, para ficar mais brando, mas na verdade não. Se a gente tem ali um ser, e um ser que é um fim em si mesmo, ele não é um meio para outras coisas, como o dinheiro é meio para outras coisas, e ele tem dignidade, porque o ser humano ele tem uma dignidade intrínseca, natural à natureza dele, a gente não pode dizer que é uma interrupção. Não é ali que você vai extrair um apêndice, uma cirurgia de siso para retirar. É uma vida. Em estágio maior ou menos em desenvolvimento, mas é uma vida. Então, não tem como falar que ela vai fazer esse procedimento, vai seguir a vida como se, fui ali fazer uma cirurgia. Não, não é simples. Na verdade, a gente está falando, né, a utilização das palavras é fundamental, né, dentro desse contexto que nós vivemos. E aborto, na verdade, é assassinato. E é preciso, né, de nós deixarmos claro isso, né, para as pessoas que assistem. Trata-se de um assassinato. Mas as pessoas, muitas vezes, Letícia, utilizam esse argumento, meu corpo, minhas regras. Isso é muito comum. Sim. Nas universidades, aí temos universitários nos assistindo, se deparam a todo momento com esse argumento. Como que a gente pode responder? Esse é o meu corpo, eu que mando no meu corpo, e você, a igreja, o Estado, não tem nada com isso. Bom, essa é uma tendência dos nossos tempos, que é uma
é um hedonismo, é a busca do prazer, e aí o prazer a todo custo e a responsabilidade decorrente das consequências naturais daquilo, quase nada, ou a chamada falsa liberdade. Então eu faço. Claro que a gente tem situações e situações, existe situação de estupro e gravidez, é claro que elas são superestimadas na estatística, a gente tem uma realidade menor do que muitas vezes é alardeado e é colocado nesses patamares. Só que quando a gente para pensar, nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. Existem métodos contraceptivos, o Sistema Público de Saúde distribui anticoncepcionais. Então, as pessoas que querem ter uma vida sexual ativa, elas precisam se precaver, não só de doenças sexualmente transmissíveis, porque hoje os jovens, muitas vezes inconsequentes, nem pensam nisso. O que a gravidez, eles acham que é o mais grave. Gente, a gravidez, eles podem pegar uma doença ali e virem a falecer. E quando a gente pensa no hedonismo, todo esse movimento de uma busca desenfreada, inconsequente muitas vezes, a gente chega nesse extremo de dizer o corpo é meu, eu faço o que ele quiser. Espera, não é bem assim. Na própria legislação, a gente tem uma vedação a atos de disposição do corpo. O que isso seria? Bom, se eu quiser, por um motivo nobre, doar ali o meu órgão para alguém que eu amo muito que está precisando, eu não posso desse modo. Eu não posso dispor dos meus órgãos. Eu não posso vender, por exemplo, ovócitos ou para quem tem uma pessoa que quer engravidar e não tem condição. Existe todo um regramento e uma regulação com uma finalidade de proteger a integridade e a moral do ser humano. Então, não é bem assim. E quando a gente está falando de um ser concebido de outro ente, a gente não está falando simplesmente do corpo da mulher. Até porque não é uma máquina, ela não está ligada a aparelhos. O corpo é meu. Não funciona assim. Então, é um argumento, é muito falacioso a gente analisar assim, mas, na verdade, é como se fosse um jogo de poder de palavras. Então, é algo que vem repetindo para causar algum efeito. O corpo é meu? Não. Na verdade, não é assim que funciona. Existe uma série de responsabilidades. Se eu quero ter uma vida adulta e levar a vida do jeito que eu quero, eu tenho que saber que tem consequências, né? Então, os atos têm que ser pesados. Letícia, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas contribuições e com certeza enriqueceram muito aí o nosso telespectador. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é a integrante do GAP, Alexia Duarte, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Alexia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso Conexão GAP. E qual é a pergunta do nosso telespectador de hoje? Olá, Carlos. Olá, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a pergunta de hoje, ela vem do estado do Espírito Santo. E quem mandou foi a Elizabeth. Ela pergunta: em caso de estupro ou de má formação do feto, o aborto é aconselhável? Bom, as situações de uma violência tão grave quanto o estupro ou a notícia da má formação do feto são extremamente delicadas, Elizabeth. Por outra via, cicatrizes de um estupro não podem ser simplesmente apagadas da nossa vida. Um aborto, na verdade, ele cria feridas ainda maiores, pois ele gera uma série de consequências físicas, psicológicas e morais na vida da mulher. Além da violência física que essa mulher já carrega, um fardo ainda maior lhe será dado, o de ter tirado a vida de um bebê totalmente inocente à situação que ela viveu. Nesses casos, é importante que a mulher, em uma situação de gravidez indesejada, procure ajuda e, se for o caso, que o bebê seja encaminhado para a doação e acolhido em um ambiente seguro e de amor. O caminho do aborto implica em combater o mal com outro mal, um ciclo infidável de violência. Somente a abertura para uma nova vida é capaz de quebrar esse ciclo e fazer renascer a esperança. Já no caso de má formação do bebê, eu te pergunto: se você soubesse que um ente da sua família morreria em 3 meses, você o mataria hoje? Certamente não,
pois gostaria de aproveitar cada segundo de vida com essa pessoa que você ama tanto. Então, Elizabeth, cada minuto de vida é valioso e deve ser bem aproveitado. Aliás, nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres e o dono do tempo. As deficiências físicas não nos tiram a qualidade de pessoas. Nós podemos ver histórias fantásticas de homens e mulheres que superaram inúmeros obstáculos e possuem muita vontade de vencer. Por isso, não cabe a nós tirar o bem mais precioso de ninguém, que é a vida. Então é isso, Elizabeth. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu espero que tenha ajudado. E você também, que quer participar do GAP Responde, pode seguir o nosso Instagram, @gap.nec, e enviar um direct pra gente com a sua pergunta, acompanhada da hashtag GAP Responde. Até mais, pessoal! Alexia, muito obrigado por ter participado mais uma vez do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é o integrante do GAP, o Washington Portugal. É com você, Washington. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Nesse espaço trazemos para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E como estamos falando sobre o tema aborto, nossa dica de hoje é um livro muito interessante que se chama Contra o Aborto, do autor Francisco Ratzo. Você já quis entender mais sobre o aborto? Quis saber o que filósofos, médicos, teólogos, juristas e até mesmo organizações pensam sobre o tema? E se você tem dúvidas ou mesmo quer fortalecer sua opinião sobre o aborto, os assuntos apresentados nessa obra são essenciais para você. Pois é, nesse livro você encontra vários pontos de vista que irão ajudar a entender mais sobre esse tema tão polêmico. Ficou curioso e quer aprender mais sobre o aborto? Então não deixe de ler o livro Contra o Aborto, de Francisco Ratzo. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado. Até mais! Valeu, Washington, muito obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer uma reflexão bíblica com vocês. A palavra é muito clara ao declarar como Deus enxerga o homem antes mesmo de nascer. Por inspiração divina, o rei Davi disse a Deus: "Teus olhos até mesmo me viram, quando eu era um embrião." Deus já considerava Davi como uma pessoa, mesmo antes dele nascer. De uma forma poética e muito significativa, o salmista descreve o ventre materno como uma plataforma do ateliê do próprio Deus. O ventre é o ambiente em que Deus utiliza as suas linhas e agulhas para tecer um novo ser. A Bíblia vai além quando Deus fala do chamado de Jeremias, antes mesmo da sua formação no ventre materno. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Em Êxodo 21, 22 a 25, a lei é clara na proteção ao nascituro. O ser humano concebido, mas ainda não nascido. Por exemplo, se houvesse alguma briga e uma mulher grávida fosse atingida, qualquer dano ao nascituro seria passível de uma pena que variava de uma indenização até a pena de morte. Assim também em Gênesis 2, vemos o que o ser humano vive pelo fôlego de vida de Deus, soprado em suas narinas, e recebe gratuitamente a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, que é a própria vida. Você sabe o que o Steve Jobs, o ex-presidente da Apple, inventor do iPhone, o Roberto Bolanhos, o Chaves, o cantor Andrea Bocelli e o jogador Cristiano Ronaldo têm em comum? Todos eles poderiam ter sido abortados se suas mães cedessem às pressões da sociedade. O mundo certamente teria perdido grandes talentos. Essas histórias são claras em demonstrar que Deus tem um propósito e um plano lindo para cada vida. Nós não sabemos do futuro, mas os sonhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos e Ele é capaz de transformar todo medo, angústia e insegurança em bênção, alegria e esperança. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz milagres, ajuda o desamparado, o aflito, o angustiado e nunca, mas nunca nos abandona. Ele é o nosso Pai, perfeito, e cuida de cada um de nós.
Comece a viver a realidade de quem Ele é e desfrute da abundância da vida de Cristo em você e aos que estão ao seu redor. Enquanto igreja de Cristo, nós somos chamados a defender e proteger a vida em qualquer situação. Em Provérbios 24, versículos 11 e 12, diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo também para serem mortos. Se disseres, não sabíamos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Que a vida seja sempre a nossa defesa. Como nós vemos tantos textos bíblicos, nós somos produtos da linha do ateliê de Deus. E essa é a mensagem que nós temos para a sua vida, para a sua reflexão. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.